da psicoterapia bipolar, existe muito uma falsa crença de que eu fiquei bom, de que eu estou bem, eu não preciso mais tomar medicação. Né? Então, isso é preciso você dizer. A bipolaridade, ela é traiçoeira. Eu uso muito essa palavra. Ela é traiçoeira. Ela engana. Ela é aquele gatinho que está atrás do murinho esperando o ratinho passar. Então você não pode dar moleza para a bipolaridade. Eu uso os termos bem fáceis dos pacientes entender. Você não pode dar moleza. Você precisa ficar atento. Qualquer sinal que fuja. Eu ensino ao paciente a pedir ajuda para as pessoas que estão próximas. Isso é muito importante. Eu digo, olha, pede ajuda a tua esposa, a teu esposo, a teu filho, a tua filha. Quando eles detectarem e que eles disserem assim, painho, você está ficando animado demais. Toma medicação. Ensina. Tem pacientes que eu digo, quando o seu filho chegar com a medicação, tome. E aí converse com o filho junto com o pai. Então é uma psicoeducação de consciência cognitiva o tempo inteiro. Né? Não pode achar que está melhorando, não pode achar. A bipolaridade é recorrente. Vocês estão entendendo? A bipolaridade é recorrente. Ele pode confundir que está melhorando, principalmente quando ele está saindo de um momento depressivo e entrando na euforia. Tudo que uma pessoa bipolar que está no estado depressivo quer sair. Então, quando ele vê quando ele começa a sentir a euforia, é tudo que ele quer. Mas ele não pode. Ele tem que tomar a medicação de estabilização de humor para nem ficar depressivo nem entrar na euforia, porque os prejuízos emocionais vão ser o mesmo. A psicoterapia reduz as consequências emocionais dessas variações. Ela faz isso. Primeiro, a psicoeducação. Já falei. Por exemplo, fornecer aos doentes e aos familiares informações sobre a natureza e o tratamento da bipolaridade. Tem paciente meu que chegava assim, mas eu não vou mais para o psiquiatra não, porque eu já fiquei bom. Eu agora vou ficar com você e vou ficar só aqui no consultório mais um mês, porque eu já estou bom. Isso eu escuto de 90% dos pacientes bipolares que chegam, e se eu não conquistei a empatia dele, seu primeiro trabalho é conquistar a empatia dele e criar o vínculo terapêutico. Aí você olha sério para ele e fala assim, olha, você pode ser bipolar, mas o psicólogo sou eu. Eu brinco com eles assim. Eles entendem, eles sabem que são bipolares. Eles criam a empatia. Aí eles olham para mim e falam assim, né? Bonito. Tem um paciente meu que fala assim, bonitinho. Eu digo, pois é. Então aqui, quem sabe o dia da sua alta sou eu, não é você, né, seu cabra? Aí ele começava a rir e dizia assim, tá bom, eu passo mais 3 meses. Tá bom, tá ótimo. Não vou brigar com ele se ele vai passar 2 meses, 3 meses. Ele diz que vai passar 3 meses, ele vai passar 3 meses e depois do 3º mês. Né? E é assim. Então a psicoeducação, né, é muito forte. Outro ponto, criar vínculo terapêutico. Se você tem dificuldade de criar vínculo porque um paciente bipolar, ele às vezes é um dos pacientes mais difíceis de criar vínculo com você. Né? Mas se você consegue criar esse vínculo com ele, ótimo. Se não consegue, encaminha ele para outro psicólogo. Ele vai lhe abandonar. Rápido. O paciente passa a ter, olha aqui, habilidade. Você tem que ensinar o paciente a ter a habilidade do reconhecimento de situações que podem desencadear crises. Evitar estresse, evitar discussões, evitar exageros de... paciente bipolar quase nunca pode beber álcool. Porque o álcool, ele atinge diretamente o sistema nervoso central. Ele tira as suas resistências. Eu já tive vários pacientes que beberam e na bebida desencadearam a hipomania. Então, não pode. Escute outra coisa. Paciente bipolar não pode fumar. Você tem que psicoeducar. A nicotina, junto com aqueles componentes todos do cigarro nocivos, eles cortam muitas vezes efeitos da medicação. Então o paciente toma a medicação certinha, mas fuma. Corta a medicação. Vocês estão entendendo a complicação disso? Então a maioria dos pacientes bipolares fumam. Tem que parar. Não pode álcool. Então, observe, eles vão ter que levar uma vida regrada. E muitas vezes as pessoas não gostam de levar a vida regrada. Pacientes bipolares precisam ter cuidado com a atividade física.
porque eles tendem a exagerar, a querer tomar termogênico, a querer tomar, isso tudo desencadeia a química cerebral. Paciente bipolar precisa ter cuidado para não ter uma atividade aeróbica muito forte, que traga excitação de euforia. É preciso ter tudo isso você precisa educar. Não fumar, não beber, ter um controle de atividade. Não é bom para o paciente bipolar ter atividade aeróbica todo dia. Ele precisa fazer uma atividade regular. Pacientes bipolares meus, se tem personal trainer, eu converso com os personal trainers. Se não tem, eu peço o telefone da academia e eu digo assim: olha, você está aí com o paciente, meu paciente está sabendo que eu vou fazer isso. Você está com o paciente fulano de tal, é meu paciente, eu quero conversar com a pessoa que faz as planilhas. Olha, é o seguinte, eu estou comunicando a você que o paciente não pode fazer isso, porque ele tem a situação assim. E caso isso pode acontecer, isso pode ser de responsabilidade de vocês. Tem que falar logo nesse nível, porque senão eles não escutam mesmo. Eu já tive que ir a academias aqui em João Pessoa. Então, geralmente, eu já indico os pacientes: quer malhar, vá para a academia tal, porque você lá vai ter a fulana de tal, vai saber fazer isso. Paciente bipolar, ele precisa evitar alguns tipos de medicação, alguns tipos de alimento. Por exemplo, açaí. Se ele está em hipomania, se ele tem facilidade, ele não pode comer açaí, ele não pode... ele tem que dosar a quantidade, não é? Então, isso é preciso também eu não tenho tempo para falar sobre quais são as comidas, quais não são. Isso depois vocês pesquisam e veem, ou conversa comigo em particular, que eu tenho o maior prazer de assinar. Então, ensinar o paciente a ter habilidade no reconhecimento de situações que possam desencadear crises. Outra ajuda ainda que o psicólogo faz é a aderência do tratamento medicamentoso. O psicólogo precisa estimular o paciente a ele aderir ao medicamento e manter o tratamento medicamentoso. Quanto mais ele manter, mais tempo você, psicólogo, vai ter. Quanto mais o paciente manter o tratamento medicamentoso, mais tempo você, psicólogo, vai ter de estabilidade para fazer o seu trabalho. Tá? A grande maioria dos bipolares precisam manter a medicação por longos períodos de tempo, principalmente se ele tiver a bipolaridade número 1, transtorno bipolar 1. Ele precisa manter a medicação por muito tempo. Outros casos, a bipolaridade 2, né, ele pode tomar a medicação, amenizar a crise, tomar o estabilizador de humor e parar durante um tempo. E esta parada é por orientação do psiquiatra, não é você que faz, por mais que você entenda. Né? E sem um trabalho de conscientização pode ficar muito difícil para ele manter. Você precisa conversar com o psiquiatra, entender como é. O psiquiatra faz, você reforça, você psicoeduca na manutenção A intervenção do psicólogo, gente, é importante, pois os amigos e familiares também podem confundir e considerar os excessos desse paciente como atitudes positivas. Eu já tive muitas esposas que adoravam quando o esposo ficava hipomanico, porque dava muitos presentes para ela. Eu já tive muitos esposos que adoravam quando a mulher tentava ir hipomanico, porque queria transar com ele todo dia. A gente dá risada, né? Mas observe. Então, nesse mundo de meu Deus, tem muita gente que sei lá, né? Vai saber. Então é preciso orientar os pacientes e orientar as famílias em relação a isso. Outra coisa muito importante, anotem isso, não é? Você precisa ter um caderninho para esse paciente, para você ir anotando a evolução dele passo a passo. Quais foram os ganhos, o que é que ele evoluiu, ele já foi psicoeducado. Você percebe que depois de 6, 7 sessões, aquela psicoeducação precisa ser feita novamente. Então você precisa ter um controle e relato de sessão na bipolaridade muito grande. Como é que é feita a abordagem desses pacientes nas sessões psicoterápicas? Escute, com bipolar não adianta ficar dando volta, você tem que fazer de forma muito objetiva, clara e sem rodeios. Escuta, você é bipolar, você foi diagnosticado, você não sabe disso, sei. Então é assertivo, você não pode, é sem rodeios.
né? Então, conforme as condições do paciente, em absorver as informações, você tem que conhecer a cognição do seu paciente, você tem que conhecer o nível de inteligência dele, qual é a capacidade que ele tem de aprender e compreender e abstrair ideias, para que você possa ensinar ele a resolver os problemas dele usando a inteligência. Você precisa ser objetivo com ele, não fica explicando demais, é assertivo. Isso é isso, entendeu? Entendeu o quê? Isso, beleza, isso se faz como? Sempre. A forma objetiva da comunicação com o bipolar exige dizer as coisas de forma clara e principalmente de checar o feedback. Você entendeu o que mesmo? Você entendeu o que? Deixa ele repetir o que ele entendeu. 90% ele vai entender errado. Certo? Ele vai entender errado. Né? Porque a mente bipolar muitas vezes não tem muita clareza do que está escutando. A não ser que ele esteja medicado. Aí beleza. A psicoterapia mais adequada seria aquela que foca no aqui e agora. Com pessoas bipolares, a gente não fica falando muito de passado, de infância. É focar no aqui e agora. Ali você está para tratar o transtorno bipolar no que cabe à psicologia. Quando o paciente se estabilizar, aí você pode tratar outras coisas nele. Sem grandes análises do seu passado, pois seus comportamentos disfuncionais não são consequência de vivências traumáticas. A bipolaridade, se é genética e se for um desencadear, isso não vai ter a ver com trauma. Se você perceber que isso foi desencadeado por um trauma e ele trouxer isso na sessão, aí você conversa. Mas a abordagem para a terapia bipolar, ela precisa ser focada no aqui e agora. O que é que você está sentindo? Como é que você... Aqui e agora que eu falo é nesse momento atual, nesse ano, o ano passado, como é que aconteceu, como é que a crise foi, para você fazer, inclusive, o que eu já coloquei anteriormente. O psicólogo deve atuar, isso aqui você não pode esquecer, como um treinador emocional. Então, treinar emoções, gente, treina, depois essa emoção vem de novo, você treina de novo, até que essa emoção tenha uma estabilidade de ele já saber. Então é para fazer, não é para responder bruto não, né, Augusto? Não é para responder bruto. Às vezes eles vão dizer coisas muito lógicas para você. Às vezes os pacientes são muito brutos com os terapeutas. Aí eu faço assim, eita, hoje você veio com força, hein? Tá me agredindo com força, hein? Estou agredindo, Augusto. Observe o que você disse, olhe como você disse. Parará. Então você vai trabalhar as emoções. Medo, alegria, raiva, tristeza e afeto. As emoções primárias, elas precisam ser foco de investigação. Você precisa saber na ponta da língua como é que aquele paciente reage com alegria. Como é que aquele paciente na fase de depressão reage com tristeza, reage com medo. Como é que aquele paciente na fase eufórica reage com alegria, reage com afeto. Você precisa saber disso, porque são emoções adaptativas e desadaptativas, como todo mundo aqui que está aqui já estudou, né? É um treinador emocional e comportamental. Eu treino as emoções para inferir no comportamento. Isso tem que trazer mudança perceptível. Mas você precisa ter paciência, às vezes essa mudança demora. E é outra coisa que você precisa dizer ao paciente, bipolar, calma. Eles morrem quando você fala calma. Calma. Escuta, é um dia após o outro. É uma conquista após a outra. Porque uma vez que o paciente aprende e joga para a memória de longo prazo, está tudo certo. Nunca mais ele esquece. E ele vai ser o próprio gestor da sua bipolaridade. O grande alvo do psicólogo é tornar o paciente bipolar gestor.